do alto, a Itália se revela como uma obra-prima viva. Mas esta beleza é apenas a capa de um livro escrito não com tinta, mas com sangue e DNA, onde o tipo sanguíneo O é o mais comum. Um legado genético de 40 mil anos de migrações épicas. Cada pedra, cada ruína silenciosa, esconde segredos de encontros que forjaram não só uma nação, mas a própria genética europeia. O que seus olhos veem é o capítulo final de uma saga escrita nos genes. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo e gostar do nosso vídeo, inscreva-se no canal, deixa aquele joinha. Há cerca de 10 mil anos, o mundo era bem diferente. Vastas camadas de gelo cobriam grande parte da Europa, moldando paisagens e limitando a vida. Ao longo dos milênios, o clima começou a aquecer e o gelo recuou. A Península Itálica, com seus vales férteis, montanhas protetoras e costas ricas, tornou-se um dos principais destinos para as primeiras populações que se aventuraram a ocupar o novo continente. Os primeiros a chegar foram os caçadores-coletores, povos nômades que sobreviveram ao frio glacial. Vindos do sudoeste da Europa, um grupo carregava o haplogrupo I2, os grandes colonizadores da Europa pós-glacial. Eram especialistas em sobreviver na natureza, caçando cervos e javalis e coletando frutas e sementes selvagens. Suas ferramentas de pedra, como pontas de flecha e lâminas afiadas, revelam um profundo conhecimento do ambiente. Pinturas rupestres em cavernas no norte da Itália, por exemplo, mostram cenas de caça e rituais, sugerindo uma conexão espiritual com a natureza. Ao mesmo tempo, outro grupo, menor e mais raro, migrou por uma rota oriental, provavelmente pelo Cáucaso ou leste do Mediterrâneo. Eles carregavam o haplogrupo C1A2, uma linhagem ligada aos povos que colonizaram a Ásia há dezenas de milhares de anos. Embora menos numerosos, deixaram traços no DNA europeu, especialmente na Itália, uma das presenças mais antigas e raras. Esses povos viviam em pequenos bandos, movendo-se sazonalmente, acampando em abrigos naturais ou tendas de peles e galhos. A vida desses primeiros habitantes era uma dança constante com a natureza. Cada fogueira acesa, cada animal caçado, cada planta coletada contava uma história de adaptação e resiliência. Sítios como Riparo Tagliente no Vêneto ou Grota degli Areni Candidi na Ligúria mostram que dominavam técnicas avançadas de caça e tinham uma rica cultura material. Mas por volta de 7.500 anos atrás, uma transformação monumental chegou às costas da Península Itálica, vinda do Oriente Próximo. A Revolução Neolítica, uma mudança que redefiniria a humanidade. Esses novos migrantes, os agricultores neolíticos, não eram descendentes dos caçadores-coletores da Europa. Eram geneticamente distintos, com traços do crescente fértil, onde a agricultura nasceu. Trouxeram sementes de trigo e cevada, ovelhas e cabras domesticadas, e o conhecimento do cultivo da terra. Sítios como La Marmota, no Lago Bracciano, revelam vilas neolíticas com casas retangulares, cerâmicas decoradas e ferramentas agrícolas, evidências de uma vida sedentária. O impacto genético foi imediato. O haplogrupo G2A, predominante entre os agricultores, espalhou-se rapidamente, tornando-se a linhagem paterna mais comum por milhares de anos. Eles construíram as primeiras aldeias permanentes, como na planície do Pó e na Apulia, onde o solo fértil favorecia a agricultura. A domesticação de bois e porcos e a produção de excedentes de alimentos permitiram o crescimento populacional e comunidades mais complexas. A Revolução Neolítica não foi só uma mudança tecnológica, foi um encontro de povos. Os caçadores-coletores com linhagens adaptadas ao ambiente europeu começaram a interagir com os agricultores. Em alguns casos, houve coexistência pacífica, em outros, conflitos ou assimilação. Estudos genéticos mostram que o DNA dos caçadores, como o haplogrupo I2, foi absorvido pelas populações agrícolas. Essa mistura de povos e genes não é apenas um fato histórico. Ela está presente até hoje na população italiana. Estudos mostram que os italianos modernos carregam uma alta porcentagem de DNA dos primeiros agricultores neolíticos, que se espalhou por toda a Europa. Em menor escala, o DNA dos caçadores-coletores também foi absorvido por essas populações, criando um mosaico genético único na península.
Depois de milênios de vida rural, com o surgimento das primeiras aldeias, o cenário da Península Itálica estava prestes a mudar novamente. Uma nova e poderosa onda de transformação vinha do leste, das vastas e ventosas estepes da Eurásia. Lá, nas planícies entre o Mar Negro e o Cáspio, os povos da cultura Yamnaya desenvolveram duas inovações que mudariam a história para sempre: o domínio do bronze e a domesticação do cavalo. Os Yamnaya eram pastores seminômades, guerreiros hábeis que viviam em clãs móveis. Suas carroças de madeira com duas rodas puxadas por bois permitiam que cruzassem grandes distâncias, enquanto seus cavalos domesticados lhes davam velocidade e poder militar. Suas armas e ferramentas de bronze, machados, adagas e pontas de lança, brilhavam sob o sol, marcando o início de uma nova era tecnológica. Esses povos traziam uma assinatura genética distinta, principalmente o haplogrupo R1b, que se tornaria dominante em grande parte da Europa Ocidental, incluindo a Itália. Outra linhagem da mesma origem, o haplogrupo R1a, espalhou-se de forma mais intensa pelas regiões da Europa Oriental. Essa migração, uma das maiores e mais rápidas da história humana, foi impulsionada por sua mobilidade e organização social. Diferentemente dos agricultores neolíticos, que viviam em comunidades estabelecidas, os Yamnaya tinham uma sociedade patriarcal e hierárquica, liderada por chefes guerreiros e estruturada em torno de laços familiares e alianças tribais. A chegada e a assimilação dos povos das estepes foi um processo gradual que se iniciou por volta de 2500 a.C., quando eles começaram a se misturar com as populações locais. No norte da Itália, especialmente nas regiões do Vêneto e da planície do Pó, a interação foi intensa. Sítios arqueológicos como os da cultura polada revelam influências das estepes em cerâmicas, ferramentas de bronze e práticas funerárias, como túmulos individuais cobertos com montes de terra, típicos dos Yamnaya. Estudos mostram que, em algumas regiões, até 70% do DNA masculino passou a carregar traços dos pastores das estepes, marcando uma mudança profunda na composição genética da península. Essa migração, em particular, foi predominantemente masculina, com os homens Yamnaya se misturando às mulheres das comunidades agrícolas locais, o que explica a rápida e massiva disseminação do haplogrupo R1b em toda a região. O impacto dos Yamnaya foi além do DNA. Eles trouxeram as raízes das línguas indo-europeias, que dariam origem ao latim, ao osco, ao umbro e a muitos outros idiomas falados na Itália antiga. Essas línguas, carregadas de termos para guerra, cavalos e família, refletiam o modo de vida dos pastores. A Revolução do Bronze não foi apenas tecnológica. Ela redefiniu a sociedade. Embora outras culturas mediterrâneas também usassem o metal, os Yamnaya foram cruciais para a sua disseminação, tornando-o acessível em toda a península. As comunidades da Itália começaram a adotar estruturas mais hierárquicas, com líderes guerreiros e elites que controlavam o acesso ao metal. E esse caldeirão cultural da Itália ainda receberia outra camada. Séculos depois, por volta de 800 a.C., os celtas, outro povo indo-europeu, começaram a cruzar os Alpes, estabelecendo-se no norte da península, em regiões como a moderna Lombardia e Emília-Romanha. Conhecidos como os gauleses pelos romanos, esses guerreiros celtas trouxeram sua própria cultura vibrante, com ornamentos de ferro, carruagens de guerra e uma rica tradição oral. Geneticamente, os celtas reforçaram a presença do haplogrupo R1b, já introduzido pelos Yamnaya, e adicionaram novas nuances à língua e à sociedade da Itália antiga. Assim, a Península Itálica, agora, era um mosaico de 4 camadas genéticas e culturais: os caçadores-coletores da Era do Gelo, com seus haplogrupos I2 e C1A2, os agricultores neolíticos, com o G2A, os guerreiros das estepes, com o R1b, e mais tarde, os celtas, que enriqueceram ainda mais essa mistura. Enquanto os povos das estepes moldavam o norte da península, uma revolução cultural e tecnológica acontecia no sul. Do mar, marinheiros gregos e fenícios chegaram em busca de portos estratégicos, comércio e novas colônias. Cidades como Siracusa,
Tarento e Nápoles nasceram dessas ondas migratórias, não apenas como centros comerciais, mas como pontos de um profundo intercâmbio cultural e tecnológico. No DNA dos italianos do Sul, especialmente na Calábria, Sicília e Campânia, ainda encontramos a assinatura dessas migrações. Gregos e fenícios se misturaram com os povos locais, como os sículos e os elímos, deixando uma marca genética que perdura até hoje. Esses contatos, em sua maioria, não foram de conquista armada, mas de convivência. Os gregos e fenícios fundavam cidades costeiras e dependiam dos povos locais para abastecimento e trocas. Essa relação de interesse mútuo manteve a paz e abriu caminho para a circulação de ideias, técnicas e tradições. Os gregos trouxeram a ideia da polis, cidade-estado, além de avanços em filosofia e matemática, com figuras como Pitágoras e Arquimedes, que deixaram suas marcas em escolas e centros de estudos. Eles também introduziram o cultivo intensivo da oliveira e da vinha, fundamentais para a dieta e cultura mediterrânea, e expandiram cultos religiosos dedicados a deuses como Apolo e Afrodite. Já os fenícios, mestres do comércio marítimo, conectaram a Itália ao Egito, ao Oriente Próximo e ao norte da África. Seu maior legado foi o alfabeto fenício, simples e prático, que os gregos adaptaram para criar o seu próprio sistema de escrita. Esse alfabeto grego, por sua vez, inspiraria o dos etruscos e, mais tarde, daria origem ao alfabeto latino, aquele que hoje usamos para escrever. Ou seja, a escrita que registrou o latim nasceu dessa corrente iniciada no Mediterrâneo Oriental. O contato entre povos locais e migrantes nem sempre foi pacífico, mas resultou em trocas que deixaram marcas profundas na língua, na culinária e na identidade cultural da região. A influência mediterrânea se espalhou por toda a península, ecoando séculos depois em tradições, festas e músicas populares, como a tarantela. Cada gesto desses povos antigos, plantar uma oliveira, erguer um templo, fundar uma cidade, ajudou a moldar a identidade que chamamos de Itália. Roma, o caldeirão da península. Antes de se tornar o coração do império, Roma não era a Itália. Naquela época, a Península Itálica era um mosaico de povos e culturas. Roma era apenas uma cidade-estado, uma entre muitas espalhadas pelo território, e a unificação da península só ocorreria de forma gradual, ao longo de séculos. Apesar de pequena, sua posição era estrategicamente perfeita. Localizada em um ponto de travessia do rio Tibre, com acesso ao mar através do porto de Ostia, Roma tinha fácil integração com rotas comerciais, mas estava protegida de ataques costeiros. Suas 7 colinas ofereciam defesa natural. O solo fértil do Lácio garantia colheitas de trigo, oliveiras e vinhas, e o controle da via salária, a rota do sal, tornava a cidade um ponto vital do comércio. Esses fatores atraíram migrantes voluntários, comerciantes, artesãos, refugiados e minorias, como as comunidades judaicas, presentes desde antes da República Romana. Cada pessoa que chegava contribuía com novas línguas, conhecimentos e costumes, aumentando a diversidade cultural e social. À medida que Roma crescia e consolidava sua influência, vieram também os escravos trazidos por campanhas militares, que adicionaram camadas ainda mais complexas à sociedade. Mas antes de se tornar militarmente dominante, Roma já exercia poder econômico e estratégico, moldando alianças e absorvendo influências etruscas e gregas, arquitetura, religião, escrita e tecnologia, que prepararam o terreno para sua futura expansão. A ciência moderna nos dá uma visão precisa desse fenômeno. A população de Roma apresentava enorme diversidade genética, com contribuições do Oriente Médio, norte da África e de diferentes regiões da Europa. Com o colapso do Império, essa mistura diminuiu e o perfil genético voltou a se aproximar do que existia antes da Era Imperial. Essa história invisível, registrada no DNA, prova que a diversidade em Roma não foi apenas um legado milenar. Foi um fenômeno dinâmico e intenso, construído sobre geografia, comércio, cultura e migrações, que moldou a identidade italiana de maneira duradoura e surpreendente. O legado da Idade Média, novas migrações e a fusão final.
A história da Itália após Roma não se resume à queda de um império. Ela é a história de como diferentes povos remodelaram o território, deixando marcas que vão muito além do sangue e do DNA. No norte, povos germânicos como os lombardos e godos atravessaram os Alpes. Eles não vieram apenas com espadas, mas com novos conhecimentos sobre agricultura, metalurgia e sistemas de defesa que influenciaram o desenvolvimento de cidades e castelos. Seu legado é percebido nas tradições do norte da Itália, na arquitetura e até em certas rotinas comunitárias, enquanto seu haplogrupo I1 permanece como um marcador genético desses encontros. No sul, o cenário era outro. A Sicília tornou-se uma verdadeira ponte entre culturas. Árabes e bizantinos introduziram técnicas de irrigação avançadas, novas plantas, como frutas cítricas, e métodos de construção de cisternas e aquedutos que transformaram a vida cotidiana. Comerciantes e artesãos trouxeram conhecimentos de cerâmica, têxteis e navegação, influenciando toda a Península Meridional. Séculos depois, os normandos chegaram da França. Mais do que guerreiros, eles eram administradores e construtores de redes urbanas, consolidando cidades e reforçando portos comerciais. A Sicília e o sul da Itália passaram a refletir, não só geneticamente, mas culturalmente, a fusão de mediterrâneos, africanos e europeus do norte. Apesar de todas essas transformações e do fluxo contínuo de povos, a península se encaminhava para uma nova e surpreendente era, que mudaria sua história para sempre. A diáspora e a Itália moderna. Entre o final do século XIX e meados do século XX, cerca de 14 milhões de italianos deixaram sua terra natal, impulsionados por crises econômicas, pobreza rural, desigualdades agrárias, a unificação política tardia, além de tensões sociais e guerras. Em busca de oportunidades, cruzaram oceanos e fronteiras, levando não apenas tradições, culinária e fé, mas também seu DNA. Um legado que reflete milhares de anos de encontros entre caçadores-coletores, povos neolíticos, Yamnaya, gregos e muitos outros. Esse êxodo humano alcançou todos os continentes. Nas Américas, os italianos transformaram regiões agrícolas com vinhedos e plantações, enriquecendo culturas locais com festas, músicas e sabores. Na Austrália, impulsionaram indústrias e comunidades urbanas. Na Europa, se integraram em países como França e Bélgica, atuando em setores como construção e mineração. Até na África deixaram marcas culturais em antigas colônias do norte. Apesar da discriminação e das condições adversas, mesclaram haplogrupos como R1b, J2 e G2A com populações locais, criando mosaicos genéticos que ainda hoje podem ser identificados em estudos de DNA. Se você gostou desse mergulho na história da Itália e suas conexões pelo mundo, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like. Assim você apoia o conteúdo e ajuda esse conhecimento a alcançar mais pessoas.